8 crianças sumiram num vilarejo perdido, sem rastro, sem corpo, sem explicação, e eu fui o único que desceu até lá embaixo e voltou para contar. Hoje tenho mais de 70 anos. Sento nessa mesa pequena toda noite, ouço o barulho da cidade lá fora, os carros, as vozes, o cachorro do vizinho que late sem parar, e penso que nunca deveria ter guardado isso por tanto tempo. Minha filha não sabe, meu genro não sabe. Meus netos cresceram me ouvindo contar história de pescaria, de viagem, de quando eu era novo e achava que entendia o mundo. Nunca contei essa. Não porque eu tivesse medo de não ser acreditado, eu não me importo com isso. Contei porque tem coisas que você carrega por tanto tempo que elas viram parte do seu peso normal, e você vai esquecendo que nem sempre foi assim. Mas nas últimas semanas eu tive uns sonhos. Não vou entrar em detalhe. Só vou dizer que acordei 3 vezes com um cheiro de pedra úmida dentro do nariz. Aquele cheiro específico de caverna funda, e eu sabia exatamente de onde era. Então decidi que ia contar. Não para convencer ninguém de nada, só para que exista em algum lugar além da minha cabeça antes que eu vá embora e leve tudo junto. Existem coisas nesse mundo que estavam aqui antes da gente, antes dos nossos nomes, antes das nossas cidades, antes de qualquer mapa. E algumas delas ainda estão. Eu vi, desci até elas, e se hoje estou aqui escrevendo isso, é porque fiz uma coisa certa no momento em que era fácil fazer a coisa errada. Essa história começa num vilarejo que eu vou chamar de Serrano Fundo, porque o nome real não importa para você, mas importava para quem vivia lá. Era um lugar de calcário e silêncio, encravado numa região de interior que parecia ter parado no tempo por escolha própria. E numa tarde de fim de ano, eu desci de uma carona num caminhão de carga, com uma pasta de documentos, um crachá de investigador e instruções muito claras de fechar o caso rápido e sem barulho. O que eu encontrei lá foi a coisa mais longe de rápido e simples que eu já tive na minha vida inteira. Amigos, se essa história já prendeu a sua atenção, se inscreve no canal e deixa o like, porque o que vem depois é ainda mais pesado e você não vai querer perder. Eram 8 crianças. A mais nova tinha 6 anos, a mais velha tinha 12. Sumiram ao longo de alguns meses, uma de cada vez, espalhadas por diferentes famílias, diferentes partes do vilarejo. O relatório oficial que me entregaram antes de eu sequer descer do caminhão dizia a mesma coisa para todos os 8 casos. Afogamento no córrego que cortava o vale abaixo da vila. Sem corpo recuperado, sem testemunha, sem explicação para a ausência dos corpos, além de uma frase genérica sobre a correnteza ser forte naquela época do ano. O delegado regional que me recebeu era um homem de uns 50 e poucos anos, barriga farta, bigode branco e aquela calma específica de quem já decidiu o que vai fazer antes de ouvir qualquer coisa. Ele me esperava do lado de fora do único bar do lugar, que funcionava numa casa de esquina com uma placa de madeira desbotada. Me entregou a pasta antes de eu terminar de descer da carona. Você confirma os afogamentos e escreve o relatório final, ele disse. Antes do fim do mês a gente fecha isso. Depois virou as costas e entrou no bar como se a conversa já tivesse acabado. Eu fiquei parado na rua de terra batida com a pasta na mão e comecei a prestar atenção no vilarejo. Era fim de tarde, sol ainda alto, dia de semana, e não tinha uma criança sequer na rua. Nenhum grito de molecada, nenhuma bola rolando, nenhuma bicicleta, nenhuma voz fina cortando o ar. Num lugar de quase 300 pessoas, com famílias grandes, com crianças que deveriam estar soltas na rua naquele horário, tinha um silêncio de criança que era físico, que ocupava espaço. Peguei o caderno, abri na primeira página e escrevi: nenhuma criança visível. Nenhum som. Horário das 4 da tarde, dia útil. Aquela anotação tão simples, tão factual, foi a primeira coisa que me disse que o que estava naquela pasta não tinha nada a ver com o que estava acontecendo de verdade naquele lugar. E eu ainda não sabia nem metade do que estava prestes a descobrir.
O padre sabia de tudo desde o início e mesmo assim não tinha falado com ninguém antes de mim. Naquela primeira noite em Serra no Fundo, eu não consegui dormir no quarto emprestado que o bar me cedeu. Um espaço pequeno, com cheiro de madeira velha e umidade que entrava pela fresta da janela. Fiquei deitado olhando para o teto e pensando naquele silêncio de criança que eu tinha encontrado na rua. No silêncio que não era ausência de barulho, era presença de medo. Tem diferença. Quem já trabalhou com investigação sabe que medo coletivo tem textura própria. Você sente no jeito que as pessoas caminham, na velocidade que fecham as portas, no ângulo dos olhos que evitam certas direções. Serra no Fundo tinha tudo isso, e era visível até para quem chegava de fora sem saber de nada. Então, de manhã cedo, antes de ir a qualquer outro lugar, fui visitar o padre. Não porque eu fosse religioso. Sou agnóstico desde os 20 e poucos anos e não tenho problema em assumir. Fui porque padre em lugar pequeno é o único profissional que as pessoas procuram quando não querem que a informação chegue na polícia. Ele sabe de tudo antes de todo mundo e guarda a maior parte. Mas às vezes, quando a coisa fica grande demais, ele também precisa de alguém que ouça. O padre Cláudio tinha uns 60 e tantos anos, magro, com mãos que pareciam de quem tinha plantado roça por décadas antes de entrar no seminário. Grossas, com calos nas palmas, completamente fora do lugar num homem de batina. Abriu a porta antes de eu bater 2 vezes, como se estivesse esperando. Não perguntou quem eu era. Disse só, entra, o café já está pronto. Sentamos na mesa da cozinha dele, que cheirava a café coado e a algo levemente adocicado que até hoje não consigo identificar. Ele ficou em silêncio por um tempo, que foi longo o suficiente para me deixar desconfortável, mexendo na xícara sem beber. Então disse, sem olhar para mim, com voz completamente plana, como quem constata o tempo. O córrego não levou criança nenhuma. Eu disse que sabia. Perguntei o que ele achava que tinha acontecido. Ele olhou pela janela que dava para o fundo do quintal, onde a formação de pedra calcária aparecia no horizonte como uma costela de rocha saindo do chão. Ficou assim por uns 10 segundos que pareceram muito mais. Depois disse que havia nomes antigos para certas coisas naquela região. Nomes que as famílias mais velhas ainda usavam para ensinar os filhos a ficarem longe da pedra depois que o sol baixava. Disse que não ia repetir esses nomes dentro de casa, à noite, não por superstição, mas porque tinha aprendido que existem palavras que funcionam como convite, dependendo de onde e quando você as fala. Anotei tudo com cuidado, mas o que ficou comigo de verdade não foi o que ele disse. Foi o que ele fez depois de dizer. Ele virou os olhos para a janela de novo, para o mesmo ponto, a formação de pedra no fundo do quintal, e não tirou mais o olhar de lá até eu me levantar para ir embora. Como se estivesse vigiando alguma coisa, ou como se não conseguisse parar de vigiar, mesmo querendo. Saí da casa do padre com mais perguntas do que tinha entrado, o que em investigação normalmente é bom sinal. Mas dessa vez a sensação não era boa, era pesada. Fui direto para o córrego. O córrego que aparecia em todos os 8 relatórios como causa dos desaparecimentos ficava a uns 40 minutos a pé do centro do vilarejo, descendo uma trilha de terra vermelha que passava por entre cercas de madeira e campo aberto. Era manhã ainda, o sol não tinha esquentado direito e a névoa baixa que cobria o vale fazia tudo parecer suspenso, irreal, como uma fotografia antiga com as bordas desfocadas. Cheguei na margem e a primeira coisa que fiz foi olhar. Depois entrei. A água estava fria e me chegou um pouco acima do tornozelo no ponto mais raso, e no ponto mais fundo da calha principal não passou do meio da canela. Eu tenho 1,78 m. A água naquele córrego em nenhum ponto teria chegado à cintura de uma criança de 12 anos. Atravessei de uma margem a outra em 3 passos largos. A correnteza que os relatórios descreviam como forte o suficiente para arrastar 8 crianças e não deixar rastro, era, na prática, um filete de água que mal movia as folhas que caíam na superfície. Fiquei parado no meio do córrego por um momento, com a água gelada encharcando a bota,
e pensei que alguém tinha escrito aqueles relatórios sem jamais ter vindo até aqui. Ou tinha vindo, tinha visto exatamente o que eu estava vendo e tinha escrito outra coisa mesmo assim. As duas opções eram ruins. Percorri as duas margens por mais de 2 horas, anotando tudo, medindo profundidade em vários pontos com uma vara de bambu que catei no caminho. Não encontrei nada até chegar a um ponto mais acima, onde a margem ficava mais lamacenta por causa de uma nascente lateral. Ali no barro úmido tinha alguma coisa. Não era pegada humana. Era uma compressão, um afundamento no solo com formato alongado e largo, sem bordas definidas, como se algo pesado tivesse ficado parado ali tempo suficiente para o próprio peso afundar o chão de forma gradual. A compressão apontava em direção à parede de calcário que subia logo depois da margem, pedra clara e porosa, cheia de rachaduras verticais. E na face dessa pedra, bem na altura que qualquer coisa saindo daquele afundamento teria tocado ao se mover para dentro da rocha, tinha 3 sulcos paralelos cortados fundo. Passei o dedo dentro de um deles. Era profundo o suficiente para encaixar a falange inteira. As marcas eram mais fundas no topo de cada sulco do que na base, como se tivessem sido feitas por algo se movendo de cima para baixo e para frente ao mesmo tempo. Fiquei agachado na frente daquelas 3 linhas por um tempo que não soube medir. Tirei as medidas. Fotografei mentalmente cada detalhe, porque não tinha câmera. Depois me levantei devagar e olhei ao redor. O vale, o campo aberto, o vilarejo lá no alto. E entendi que o que estava no chão e na pedra não era sinal de acidente. Era sinal de hábito. De algo que fazia aquele caminho com regularidade suficiente para deixar marca permanente na rocha. Guardei o caderno no bolso e comecei a subir de volta para o vilarejo. Não falei para o delegado o que tinha encontrado. Ainda não. Precisava entender mais uma coisa antes de jogar essa informação para alguém que já tinha decidido não querer ouvi-la. Naquele vilarejo, as crianças tinham aprendido a ter medo sem que ninguém precisasse ensinar. E isso era a coisa mais perturbadora que eu tinha visto na minha vida inteira de investigador. Voltei do córrego no fim da manhã com as botas ainda encharcadas e fui direto observar o vilarejo sem falar com ninguém. Não entrei em nenhuma casa. Não fiz perguntas. Só fiquei parado em pontos diferentes, encostado em cerca, sentado numa mureta, caminhando devagar como turista que não tem destino. Aprendi mais nessas horas do que teria aprendido com 10 entrevistas formais. O primeiro padrão que notei foi o das mães. Elas não deixavam os filhos saírem antes do sol estar alto e firme, e começavam a chamá-los de volta bem antes do escurecer, com uma antecedência que não tinha explicação climática nem prática. Não era preocupação normal de mãe, era ritual. Chamavam pelo nome uma vez, firme, sem elevar a voz, e as crianças largavam o que estavam fazendo e iam. Sem reclamar, sem pedir mais 5 minutos. Qualquer criança em qualquer lugar do mundo pede mais 5 minutos. Essas não pediam. E isso, juro, era mais assustador do que qualquer outra coisa que eu tinha encontrado até então. Mais do que as marcas na pedra, mais do que a compressão no barro. Porque criança que obedece assim, sem negociar, aprendeu alguma coisa real. Aprendeu com o próprio medo, não com a palavra dos adultos. O segundo padrão era o dos homens. Iam trabalhar de manhã, voltavam no fim do dia, paravam no bar por 1 ou 2 horas, iam para casa. Poucas conversas longas, pouco barulho. O tipo de silêncio masculino que aparece quando um grupo inteiro decide não falar sobre uma coisa específica, porque falar não resolve, e não falar pelo menos não piora. Sentei no bar naquela tarde e ouvi durante 1 hora. Falaram de colheita, de estrada, de um caminhão que tinha quebrado na semana anterior. Não falaram das crianças, nenhuma vez, em nenhum momento. 8 famílias naquele lugar tinham perdido filhos em poucos meses, e o assunto simplesmente não existia em conversa pública. O luto tinha virado parte da estrutura do lugar, invisível
e presente como a umidade nas paredes de pedra. Paguei meu café e saí. Tinha uma última coisa que eu precisava entender antes de subir até a formação rochosa, e ela passava necessariamente por conversar com um dos pais. Renato tinha 43 anos e um rosto que parecia mais velho do que isso, não por rugas, mas pelo tipo de cansaço que se instala quando você para de esperar que alguma coisa mude. Era agricultor, trabalhava uma faixa de terra herdada do pai, criava alguns animais. A filha dele, Isabela, tinha 8 anos quando sumiu. Era a quinta da lista. Cheguei na propriedade dele perto do fim da tarde, quando a luz já estava laranja e rasante, e ele estava do lado de fora consertando uma cerca com arame. Parou quando me viu chegar. Não pareceu surpreso. Pareceu resignado, o que é diferente. Quando eu disse quem era e o que queria, ele largou o arame, limpou as mãos na calça e disse que a gente podia sentar no degrau da frente. Ficamos sentados lado a lado, olhando para o campo aberto. Ele não me olhava diretamente enquanto falava. Ficava com os olhos fixos num ponto médio à frente, como se estivesse contando a história para alguém que estava no meio do campo e não para mim. Disse que Isabela estava no quintal naquela tarde. Ele estava no galpão a uns 20 metros, consertando um motor. Ouvia ela lá fora, cantarolando uma musiquinha que ela tinha inventado e cantava sempre, uma coisa repetitiva e sem letra, só melodia. Disse que em determinado momento percebeu que a cantoria tinha parado. Não de vez, foi gradual, foi diminuindo devagar como quando alguém vai se afastando enquanto canta. Ele achou que ela tinha entrado em casa. Saiu do galpão uns 10 minutos depois. Ela não estava no quintal. Não estava dentro de casa. Não estava em lugar nenhum. Ficou em silêncio por um momento depois disso. Depois disse, ainda sem me olhar, que o quintal dele ia até o fundo, onde a grama ficava mais rala, e a pedra calcária começava a aflorar do chão como osso saindo de pele. E nos fundos do fundo tinha a base da formação rochosa, a mesma que eu tinha avistado do quintal do padre, com as fendas que desciam reto para o escuro. Se levantou devagar e me fez sinal para eu seguir. Atravessamos o quintal inteiro até o fundo, onde a grama terminava e a pedra tomava conta. Ali, bem na transição, ele parou e apontou para uma fenda larga na base da rocha, escura mesmo com o sol ainda presente. Disse, com a voz completamente plana: "Você enfia o braço até o ombro e não acha fundo." Eu me aproximei da fenda e me abaixei para olhar. Vinha de dentro um ar frio, muito mais frio do que o ambiente, e com ele um cheiro que eu não soube nomear na hora, mas que fez alguma coisa primitiva dentro de mim recuar um passo involuntário. Era vivo, esse cheiro. Era denso. Era o cheiro de coisa grande num espaço fechado por tempo longo demais. Renato não chegou perto da fenda. Ficou parado uns 3 metros atrás, com os braços cruzados, olhando para o horizonte acima da formação rochosa, e não para a abertura em si. Perguntei se ele tinha descido até lá alguma vez. Ele sacudiu a cabeça uma vez, seco. Perguntei se alguém tinha descido. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, baixinho, que tinha um homem mais velho no vilarejo que conhecia a formação desde criança, que o avô dele tinha avisado para nunca descer, e que o avô do avô tinha dito a mesma coisa. Perguntei o nome do homem. Ele disse, anotei. E naquele momento, agachado na frente daquela fenda, com o ar frio encostando no meu rosto e aquele cheiro que eu não conseguia classificar entrando pelo nariz, tomei uma decisão que sabia que não tinha retorno. Subi sozinho até a formação rochosa na manhã seguinte, e o que encontrei lá em cima mudou tudo que eu ainda achava que entendia sobre aquele caso. Saí antes do sol ficar alto, quando a névoa do vale ainda não tinha levantado e o caminho de pedra estava escorregadio de orvalho. Levei a lanterna, o caderno e uma barra de ferro fina que peguei emprestada no galpão de Renato, sem explicar para que servia. A subida era mais longa do que parecia de baixo. O calcário dali não é como pedra de morro, não tem inclinação suave nem mata fechada. É plano,
pálido, antigo, como se alguém tivesse arrancado o chão de um lugar enorme e deixado ali no meio do campo sem nada para segurar. A rocha aflorava em grandes lajes horizontais com fendas entre elas, algumas estreitas como corte de faca, outras largas o suficiente para você olhar de cima e não ver o fundo. Caminhei devagar, prestando atenção em cada abertura. A maioria cheirava a pedra molhada e nada mais, mas 3 delas tinham outra coisa. O mesmo cheiro que eu tinha sentido agachado na fenda do quintal de Renato na tarde anterior. Aquele cheiro denso, vivo, de coisa grande em espaço fechado. Só que aqui era mais forte. Muito mais forte. Parei sobre a segunda abertura com esse cheiro e abaixei a lanterna dentro dela com o braço estendido até o ombro. A luz iluminou as paredes de pedra úmida por uns 2 metros e depois sumiu em escuro total. Não havia fundo visível. Tirei o braço devagar. Contei as aberturas com cheiro. 3 na parte leste da formação, todas apontando para o mesmo lado, como se fossem entradas diferentes para o mesmo sistema. Sentei numa laje plana e fiquei quieto por um tempo, só ouvindo. O vento batia fraco. Um pássaro lá embaixo no campo. E de dentro da terceira fenda, a maior, com mais de meio metro de largura, vinha de vez em quando um som que não era vento. Era um deslocamento de ar, ritmado e lento, como respiração muito grande e muito profunda. Coloquei a palma da mão sobre a abertura e senti o ar saindo e entrando em intervalos regulares. Tirei a mão. Abri o caderno e escrevi tudo com letra firme, porque a mão queria tremer e eu não deixei. Escrevi as medidas, os cheiros, os 3 pontos com cheiro vivo, o deslocamento de ar ritmado. Depois, fechei o caderno, guardei no bolso e desci o morro. Naquela noite, fui até o bar e procurei pelo homem que Renato tinha mencionado, o mais velho do vilarejo que conhecia a formação desde criança. Seu Dário tinha 71 anos, sentava sempre na mesma cadeira perto da janela, e me olhou com os olhos de quem já foi perguntado sobre isso antes, e já decidiu faz tempo o quanto vai responder. Sentei do lado. Pedi 2 cafés. Disse o que eu tinha encontrado na formação, os 3 pontos, o cheiro, o ar. Ele ouviu tudo sem interromper, mexendo no café sem beber. Quando terminei, ficou em silêncio por uns 20 segundos. Depois disse, baixinho, que o avô dele tinha descido uma vez, quando era jovem, curioso demais para ouvir aviso. Entrou pela fenda maior com uma tocha e corda. Voltou sozinho, sem explicar o que tinha visto, e nunca mais chegou perto da formação pelo resto da vida. Perguntei o que o avô tinha dito. Seu Dário me olhou de frente pela primeira vez desde que eu tinha sentado. Ele disse que lá dentro tem câmaras. Muitas. E que tem coisa que vive nelas que não é bicho de nome que a gente conhece. Tomou o café de uma vez e não falou mais nada. Levei o que tinha encontrado para o delegado regional naquela mesma noite, antes de dormir, porque sabia que se eu esperasse até o dia seguinte, ia começar a racionalizar e talvez deixar para depois. E depois nunca vem. Bati na porta do quarto que ele ocupava nos fundos do bar e esperei. Ele abriu com cara de quem foi tirado do sono, o que me pareceu estranho porque eram apenas 9 da noite. Entrei sem ser convidado e coloquei o caderno aberto na cama dele. Mostrei as anotações do córrego, as medidas, a impossibilidade técnica dos afogamentos. Mostrei o mapa que tinha desenhado com os pontos dos desaparecimentos, nenhum deles perto da água. Mostrei as notas sobre a formação rochosa, os 3 pontos com cheiro de animal vivo, o deslocamento de ar ritmado. Falei tudo sem parar no meio, porque sabia que se deixasse espaço, ele ia usar para me interromper. Quando terminei, ele ficou me olhando por um momento com aquela calma que eu já tinha aprendido a identificar como a calma de quem não vai mudar de ideia, independente do que ouviu. Depois disse, com voz completamente plana:
Você está me dizendo que 8 crianças foram levadas por algum animal que vive em cavernas? Disse que era isso que os dados sugeriam, sim. Ele pegou o caderno da cama, fechou sem ler e me devolveu. Disse que eu tinha até o fim daquela semana para entregar o relatório de afogamento assinado, e que se não entregasse, ia abrir processo administrativo contra mim por negligência e atraso de investigação. Saí do quarto sem responder. Fui para o meu quarto, sentei na beira da cama no escuro e fiquei assim por um tempo que não soube medir. Não estava com raiva. Raiva passa rápido. Estava com aquela clareza fria que aparece quando você entende que vai ter que fazer alguma coisa que não tem respaldo de ninguém, que vai custar alguma coisa e que você vai fazer do mesmo jeito. Abri o caderno numa página nova e escrevi 3 nomes: Renato, seu Dário e o guarda local que eu tinha notado nos últimos dias, observando a formação rochosa toda manhã de longe, com os braços cruzados e expressão de alguém que tomou uma decisão que ainda não comunicou a ninguém. Fechei o caderno. Deitei com a roupa e fiquei olhando para o teto pensando que de manhã cedo eu ia ter uma conversa que não tinha volta. O padre tinha um caderno com mais de 100 anos de registros de desaparecimentos idênticos, e nenhuma autoridade nunca tinha querido olhar para ele. De manhã cedo fui direto à casa do padre Cláudio, antes de qualquer outra coisa, antes do café, antes de falar com qualquer um dos 3 nomes que eu tinha anotado na noite anterior. Porque depois da conversa com o delegado eu tinha entendido uma coisa. Se eu fosse descer aquela formação, precisava saber o máximo possível antes de dar um passo dentro daquela pedra. E o padre era o único que tinha me dado a sensação de guardar alguma coisa que eu ainda não tinha visto. Ele abriu a porta com a mesma rapidez da primeira vez, como se tivesse o hábito de esperar a visita cedo. Não disse nada, só abriu espaço para eu entrar. A cozinha cheirava a café de novo, e a luz fria da manhã parecia menor do que da primeira vez, as paredes mais perto, o teto mais baixo. Sentei. Ele ficou em pé perto da pia por um momento, de costas, mexendo em nada. Então virou e disse, sem eu perguntar nada: "Você foi lá em cima." Não era pergunta. Confirmei. Ele assentiu uma vez, devagar, como quem recebe uma notícia que já esperava. Foi até uma prateleira alta no fundo da cozinha, atrás de uma fileira de potes de mantimento, e tirou de lá um caderno de capa dura cor de tabaco, grosso, com a lombada rachada e as páginas amareladas nas bordas. Colocou na mesa na minha frente e ficou em pé do outro lado, com as mãos espalmadas na madeira, me olhando. Disse: "Isso foi passado de padre em padre desde antes de eu nascer. Cada um que veio para cá recebeu esse caderno e recebeu um pedido. Anote o que souber e não entregue para ninguém de fora." Abri devagar. A letra mais antiga era miúda e inclinada, difícil de ler, em português de outro século. Mas os padrões eram legíveis mesmo assim. Datas, nomes, idades. Desaparecimentos. Sempre no período entre o fim do ano e o começo do seguinte. Sempre crianças, com uma ou outra exceção de adulto jovem. Sempre nas proximidades da formação rochosa a leste do vilarejo. E sempre encerrados oficialmente como acidente, afogamento, queda, perda em campo aberto. O caderno cobria mais de 100 anos de registros. Eu virei as páginas devagar, contando. 23 episódios documentados ao longo de todo esse tempo, cada um com o mesmo perfil, cada um fechado da mesma forma pelas autoridades de cada época. Fechei o caderno. Fiquei olhando para a capa por um tempo sem falar. O padre continuava em pé do outro lado da mesa, quieto. Então disse, com uma voz que não tinha emoção nenhuma, só peso: "Ninguém nunca desceu até lá e voltou com alguma coisa que mudasse alguma coisa." Olhei para ele. Perguntei se alguém tinha descido e voltado. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Descido, sim. Voltado, nem sempre." Peguei o caderno e pedi para ficar com ele por alguns dias. Ele disse que não.
Disse que eu podia sentar ali e ler o quanto eu quisesse, mas o caderno não saía daquela cozinha. Passei 2 horas lendo, anotando no meu caderno os padrões, as datas, os detalhes que apareciam repetidos ao longo das décadas. Quando saí, o padre me acompanhou até a porta e disse, enquanto eu descia o degrau: "Se você for descer, vai precisar de alguém que conheça a pedra por dentro. Há um homem aqui que desceu uma vez quando jovem e saiu. Ele não vai querer ir de novo. Mas se alguém convencer ele, é você." Eram 4 pessoas na madrugada seguinte caminhando em fila pelo campo escuro em direção à formação rochosa, com lanternas baixas para não chamar atenção. Levei 3 dias para montar aquilo, e os 3 dias foram os mais tensos que passei em Serrano Fundo. Primeiro fui até Renato, que concordou sem hesitar, com aquela determinação quieta de pai que perdeu filho e não tem mais nada a perder além da própria sanidade. Depois fui até o guarda local, que se chamava Fábio, tinha uns 35 anos, porte físico bom e que, quando expliquei o que eu estava planejando, ficou em silêncio por um longo tempo e depois disse: "Eu sei que você ia precisar de mim. Tava esperando." A parte mais difícil foi seu Dário. Fui até ele 2 vezes. Na primeira, ele disse não, sem nem me deixar terminar a frase. Na segunda, fui mais cedo, de manhã. Levei o caderno do padre aberto na página que documentava a época em que o avô dele tinha descido. Coloquei na mesa, na frente dele, sem dizer nada. Ele leu devagar. Leu a entrada inteira, que descrevia a descida do avô, as câmaras que ele tinha encontrado e a decisão que ele tinha tomado de nunca voltar e nunca falar. Fechou o caderno. Ficou em silêncio por um tempo tão longo que eu comecei a achar que ele tinha decidido que eu não existia mais. Então disse, sem me olhar: "Eu vou. Mas na hora que eu disser que é para sair, todo mundo sai. Sem discussão. Combinado." Na madrugada do terceiro dia, saímos os 4 pelo campo úmido com lanternas cobertas por pano para não projetar luz demais. Seu Dário ia na frente, com uma barra de ferro curta na mão que ele tinha trazido sem explicar. Renato ia logo atrás dele. Depois Fábio. Eu fechava. Ninguém falava. O único som era o capim úmido debaixo das botas e a respiração de 4 homens que sabiam exatamente onde estavam indo e não sabiam o que iam encontrar lá. Chegamos na fenda principal, a maior, com mais de meio metro de largura, que eu tinha identificado como a entrada com mais cheiro e maior deslocamento de ar. Seu Dário parou na borda, olhou para baixo com a lanterna por uns 30 segundos. Depois amarrou a corda no bloco de calcário mais sólido que encontrou a menos de 2 metros da abertura. Não disse nada. Só jogou o resto da corda para dentro e começou a descer. Eu desci por último, puxando a corda atrás de mim para ninguém ver de fora que tinha algo amarrado ali. A primeira câmara tinha uns 4 metros de altura e o dobro de largura, com as paredes cheias de marcas que minha lanterna alcançou antes mesmo de eu tocar o chão. Sulcos paralelos do chão ao teto, fundos irregulares, como se alguém tivesse passado dedos enormes pela pedra molhada e a pedra tivesse guardado o gesto para sempre. O ar era frio e pesado, e cheirava aquela coisa que eu já conhecia, só que agora sem diluição nenhuma, concentrado, presente, impossível de ignorar. Seu Dário já estava andando em direção à abertura da câmara seguinte, sem esperar os outros terminarem de descer, como se o corpo dele soubesse o caminho, mesmo depois de décadas. Segui junto, anotando no caderno à medida que avançávamos, contando câmaras, medindo grosseiramente as dimensões com passos. Segunda câmara. Terceira. Cada uma mais funda e mais fria. E as marcas nas paredes ficando mais densas a cada câmara, mais próximas, mais fundas, como se a presença de algo grande se repetisse naquele espaço com uma frequência que a própria pedra tinha absorvido ao longo de um tempo que não consigo calcular. Na quarta câmara, seu Dário parou de andar de repente e levantou a mão. Paramos todos. Ele ficou imóvel, escutando, com a barra de ferro apertada na mão.
E então eu ouvi também. No chão da quarta câmara estavam os pertences das crianças desaparecidas, organizados com um cuidado que nenhum animal selvagem teria. Seu Dário tinha levantado a mão e a gente tinha parado, e eu tinha ouvido o som vindo de baixo, de um nível mais fundo que o nosso, um deslocamento pesado e deliberado que não era eco e não era vento. Ficamos parados por uns 20 segundos que pareceram muito mais. Então o som parou. Seu Dário esperou mais uns 10 segundos, a mão ainda levantada, e depois abaixou devagar e continuou andando em direção ao centro da câmara. Eu quis perguntar o que era aquilo, mas a expressão dele me disse que não era a hora. Fui junto. A quarta câmara era maior que as anteriores, com teto alto que minha lanterna não alcançava e paredes que se afastavam para ambos os lados no escuro. O cheiro estava denso demais, quase sólido, e cada respiração parecia depositar alguma coisa no fundo dos pulmões que eu ia querer tirar de lá quando saísse. Seu Dário parou de novo, desta vez agachando devagar, e apontou a lanterna para o chão. Vi primeiro uma sandália infantil, de couro simples, virada para o lado com o velcro ainda fechado. Do lado dela, uma tiara de plástico cor-de-rosa com uma florzinha amarela. Depois um estojo escolar com o zíper fechado, com o nome de uma criança escrito em canetinha na lateral. Depois uma meinha branca enrolada em si mesma. Depois mais coisas, espalhadas no raio de uns 3 metros do centro da câmara, sempre com aquele espaçamento cuidadoso entre um objeto e outro. Nunca empilhados, nunca jogados, sempre separados com uma lógica que não consegui decifrar na hora, mas que era claramente lógica. Renato ficou parado na entrada da câmara. Eu não precisei olhar para ele para saber o que ele estava sentindo. Ouvi a respiração dele mudar, ficar mais curta, mais controlada. O esforço físico de um pai tentando se manter de pé diante dos pertences da filha num lugar daquele. Fui até ele devagar e fiquei do lado. Ele não se moveu. Ficou olhando para o estojo, que eu soube depois era da Isabela, com o nome dela na lateral, escrito com aquela letra de criança que inclina toda para um lado. Fábio ficou perto da entrada, com a lanterna apontada para o teto, cobrindo o espaço acima da gente. Seu Dário foi examinando os objetos um a um, sem tocar em nenhum, só iluminando, agachado, devagar. Depois se levantou e veio até mim, e disse em voz muito baixa, quase sem mover os lábios: "Ela não jogou isso aqui." Entendi o que ele quis dizer. Os objetos não tinham sido arrastados, não tinham sido jogados, não tinham sido deixados por acidente. Tinham sido colocados. Com cuidado. Com uma organização que pressupunha atenção, intenção, algum critério que não era humano, mas era critério. Aquilo era mais perturbador do que qualquer coisa aleatória poderia ser. Porque aleatório a gente entende. Aleatório é natureza, é acidente, é força sem direção. Aquilo tinha direção. Aquilo tinha intenção. E intenção em algo que vive no fundo da pedra, no escuro, numa câmara que nenhum mapa registra, é a coisa mais assustadora que eu já tive que processar em tempo real. Fotografei tudo mentalmente, detalhe por detalhe, posição por posição. Depois olhei para seu Dário e fiz sinal de continuar. Ele balançou a cabeça uma vez e foi em frente. Avançamos até a abertura que levava ao nível abaixo, e foi ali que a temperatura caiu de um jeito que não tinha explicação geológica nenhuma. Não foi gradual, foi imediato, como passar de um cômodo aquecido para um freezer aberto, só que pior, porque era um frio úmido que colava na roupa e no rosto ao mesmo tempo. Parei instintivamente, Fábio parou do meu lado. A abertura para o nível abaixo era uma fenda horizontal na parede da câmara, larga o suficiente para uma pessoa passar agachada, com bordas que desciam em ângulo íngreme. Do escuro daquela abertura, subia um cheiro que era a versão concentrada de tudo o que a gente tinha sentido nos últimos 40 minutos, multiplicado, presente demais. Seu Dário ficou a uns 2 metros da abertura e não chegou mais perto.
Ficou parado ali com a barra de ferro na mão e os olhos fixos na fenda horizontal, escutando. E então veio o som de novo. Só que dessa vez não era de baixo. Era de dentro da abertura, horizontal, na nossa altura, como se tivesse subido. Um deslocamento de ar pesado e ritmado, pausado, como algo ajustando o próprio volume num espaço pequeno. O ritmo era regular demais para ser acidental. Regular como respiração. Só que muito mais lento e muito mais pesado do que qualquer coisa que eu consigo descrever com comparações que façam sentido. Fábio tinha recuado meio passo sem perceber, o que notei porque a lanterna dele mudou de ângulo. Renato ficou completamente imóvel, e aquela imobilidade dele era diferente da que eu tinha visto na quarta câmara diante dos pertences da filha. Essa era a imobilidade de alguém que o corpo inteiro está processando uma informação que a mente ainda não aceitou. Então seu Dário virou para nós sem tirar os olhos da abertura. E disse uma única palavra, em voz normal, sem urgência, sem pânico, com a calma de alguém que tomou uma decisão e só está comunicando. Sobe. Nenhum dos quatro falou uma única palavra durante toda a subida. E esse silêncio foi o mais pesado que eu já carreguei na vida. Quando seu Dário disse, sobe, ninguém perguntou nada, ninguém hesitou, ninguém discutiu. Fomos. Renato foi primeiro, depois Fábio, depois eu, seu Dário fechando atrás. Subimos pela corda da quarta câmara para a terceira com um cuidado que não era lentidão, era controle. O tipo de movimento que o corpo faz quando a cabeça entende que correr seria pior do que não correr. Passamos pela terceira câmara, pela segunda, pela primeira, sem parar, sem olhar para trás, sem falar. Eu me lembro de contar as câmaras mentalmente à medida que passava por elas, como se numerar as coisas me mantivesse conectado a alguma racionalidade que eu precisava preservar. Quarta, terceira, segunda, primeira. Corda. Fenda. Luz cinza de manhã. Saí pela abertura e fui andando com as pernas que mal obedeciam, até uns 12 metros da entrada, e parei com as mãos nos joelhos, respirando fundo. O ar lá fora cheirava a capim molhado e terra, e era o cheiro mais limpo que eu já senti em toda a minha vida. Fiquei assim por uns 30 segundos, só respirando, deixando o pulmão trocar o ar das câmaras pelo ar do campo aberto. Renato tinha sentado numa laje plana a uns 5 metros de mim, com os cotovelos nos joelhos e a cabeça baixa, não chorando, só parado, imóvel como pedra. Fábio ficou de pé perto da entrada da fenda, com o cacetete que ele tinha carregado em punho durante toda a descida e que provavelmente esqueceu que estava segurando. Seu Dário saiu por último, encostou na face da rocha do lado de fora da fenda e ficou olhando para o vale lá embaixo, o vilarejo ainda adormecido na névoa, as luzes esparsas das primeiras janelas acendendo. Ficamos assim os quatro por um tempo que não sei medir. Ninguém falava porque nenhum de nós tinha ainda encontrado as palavras certas, e forçar palavras erradas naquele momento teria sido uma espécie de violência. Então Fábio foi o primeiro a se mover. Abaixou o cacetete, olhou para a própria mão como se não soubesse bem quando tinha pego aquilo e soltou o ar pelos lábios num som longo e controlado. Depois me olhou e disse, com a voz rouca de quem ficou em silêncio por tempo demais, que foi aquele som. Não era a pergunta exatamente. Era a necessidade de colocar o som em palavras para ver se as palavras conseguiam diminuir o que tinha sido ouvir aquilo. Eu disse que não sabia. Disse que era a resposta mais honesta que eu tinha. Renato ergueu a cabeça e olhou para a fenda por um momento. Depois disse, devagar, como se estivesse testando se a voz aguentava. Ela não estava lá. Quis dizer a filha, os restos dela, qualquer coisa que indicasse o que tinha acontecido de fato. Os pertences estavam. Ela não estava. E o que aquilo significava era algo que nenhum dos quatro estava em condição de processar em voz alta ainda. Seu Dário continuou olhando para o vale por mais um tempo.
Depois disse, sem virar para ninguém específico: a caverna vai mais fundo do que a gente chegou. Ficou nisso. Não completou o raciocínio. Não precisou. Voltamos para o vilarejo separados, por caminhos diferentes, como tínhamos combinado, para não chamar atenção. Fui direto para o quarto no bar, tirei as botas encharcadas, sentei na borda da cama e abri o caderno. Escrevi tudo enquanto estava fresco, cada câmara, cada medida aproximada, cada objeto encontrado no chão da quarta câmara com a posição e a descrição. Escrevi o som, escrevi a queda de temperatura, escrevi a fenda horizontal e o que tinha vindo de dentro dela. Escrevi a decisão de seu Dário e o jeito que os outros 4 tinham obedecido sem questionar, porque quando alguém que conhece aquele tipo de coisa diz para sair, você sai. Escrevi por mais de 1 hora sem parar. Quando terminei, tinha 6 páginas de anotações densas que eram o registro mais completo que existia daquele sistema de câmaras e do que havia nele. Então fui até o bar tomar um café e encontrei seu Dário sentado na mesa do canto, a mesma onde ele sempre ficava. Sentei do lado sem perguntar. Ele tinha um copo de água na frente e não tinha pedido mais nada. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ele disse, olhando para o copo: o avô do meu avô deixou uma frase que passou de geração em geração na minha família. Que eu saiba, ninguém nunca entendeu direito o que ela significava. Até ontem. Olhei para ele. Ele continuou, com a voz baixa e plana. Ele dizia que aquela coisa lá dentro não caça porque tem fome. Caça porque tem território. E que a diferença entre virar presa e virar visita é uma coisa só. Perguntei o que era essa coisa. Ele me olhou de frente, com aqueles olhos que tinham visto tudo o que eu tinha visto naquela madrugada e que carregavam ainda mais décadas de saber sobre aquele lugar. Disse: a intenção com que você desce. Você desce para tomar alguma coisa dela. Você é presa. Você desce para entender o que ela é. Você é visita. Ficou em silêncio por um momento. Então disse: a gente desceu certo. Fiquei processando aquilo por um tempo. Perguntei como ele sabia que tinha sido certo. Ele olhou para a entrada do bar, para o campo lá fora, para o dia que estava começando com a névoa levantando devagar sobre o calcário. Disse: por que você ainda está aqui me perguntando isso? Naquela tarde, fui até o padre Cláudio com as 6 páginas de anotações e pedi que ele as adicionasse ao caderno de registros. Ele leu em silêncio, sentado à mesa da cozinha, página por página, com cuidado. Quando terminou, ficou em silêncio por um tempo com as folhas na mão. Então disse algo que ficou comigo até hoje, que fico pensando nessa frase toda vez que acordo com aquele cheiro de pedra úmida no nariz. Ele disse: agora, existe um registro de alguém que foi até lá e voltou com intenção boa. Em 100 anos de caderno, é o primeiro. Coloquei as folhas entre as páginas do caderno. Saí. E comecei a escrever o relatório oficial que ia destruir tudo o que eu tinha documentado. Escrevi 8 afogamentos que nunca aconteceram, assinei embaixo com meu nome completo e entreguei o documento sorrindo para o homem que mandou me calar. Não foi num impulso, foi uma decisão fria, tomada sentado naquela mesa pequena do quarto no bar, com as 6 páginas de anotações reais de um lado e a folha em branco do relatório oficial do outro. Fiquei olhando para as duas coisas por um tempo considerável antes de começar a escrever. Não estava me enganando. Sabia exatamente o que estava fazendo e por quê. Estava fazendo porque a alternativa era entregar o relatório verdadeiro para o delegado, que ia arquivar, destruir ou simplesmente ignorar, e eu ia ser transferido, processado ou as duas coisas, sem que nada mudasse em Serrano Fundo. Pelo menos assim eu controlava o que ia para o arquivo oficial e o que ficava guardado em outro lugar. A verdade no caderno do padre ia sobreviver. A mentira no relatório oficial ia manter o delegado satisfeito e longe do vilarejo. Era uma escolha ruim entre 2 escolhas ruins, e eu fiz ela com os olhos abertos. Escrevi os 8 afogamentos com a linguagem técnica correta,
as referências ao córrego, as condições climáticas, o encerramento por falta de evidências de outra causa. Assinei, coloquei no envelope. Fui até o quarto do delegado e passei por baixo da porta sem bater. Voltei para o meu quarto e fiquei deitado no escuro por 1 hora sem conseguir dormir. Não de remorso, mas daquele tipo de tensão que fica no corpo depois que você toma uma decisão grande e irreversível e o organismo ainda não processou o que já passou. Então levantei, lavei o rosto e comecei a escrever o segundo documento, o verdadeiro, com tudo que eu tinha visto, medido e ouvido desde o primeiro dia em Serrano Fundo. Escrevi por quase 3 horas, até a madrugada, com a lanterna pequena porque a luz do quarto era fraca. Escrevi os padrões do vilarejo, a conversa com o padre Cláudio, as marcas no córrego e na pedra, a subida à formação rochosa, a conversa com seu Dário, a expedição, as câmaras, os pertences das crianças no chão da quarta câmara dispostos com aquele cuidado perturbador, o som vindo da abertura horizontal, a queda de temperatura. Escrevi a frase do avô de seu Dário que ele tinha me contado no bar. Escrevi o que o padre tinha dito quando adicionei as folhas ao caderno. Quando terminei, tinha 14 páginas. Dobre, coloquei no envelope, escrevi na frente, sem destinatário, só uma instrução, para ser adicionado ao registro. Fui até a casa do padre Cláudio antes do sol nascer e deixei o envelope embaixo da porta. Não acordei ele. Não precisava. Ele ia encontrar de manhã e ia saber o que era. Voltei para o bar, deitei e dessa vez consegui dormir. Acordei com um barulho de passos pesados no corredor e soube antes de abrir os olhos que era o delegado. Ele bateu uma vez, firme, e entrou sem esperar. Era cedo. A luz entrava pela janela ainda inclinada, e ele estava com a roupa do trabalho já completa, o que me disse que ele não tinha dormido bem ou tinha acordado especificamente para isso. Ficou de pé no meio do quarto com o envelope do relatório oficial aberto na mão. Não o verdadeiro, o falso, que eu tinha passado por baixo da porta dele. Disse que estava satisfeito com o relatório. Disse que eu tinha feito o correto. Disse que ia recomendar meu trabalho para o meu superior direto como exemplo de condução eficiente. Disse tudo isso com um tom que era ao mesmo tempo elogio e ameaça, o tipo de afago que tem dente embaixo. Agradeci com a voz mais plana que consegui. Ele saiu. Fiquei sentado na borda da cama, ouvindo os passos dele sumindo pelo corredor, e pensei que existem pessoas que acham que mandar alguém embeber a verdade em mentira oficial é uma vitória. Que encerrar um caso sem resolver é uma solução. Ele era uma dessas pessoas, e provavelmente ia continuar sendo pelo resto da carreira, e ia dormir bem todas as noites, achando que tinha feito o trabalho direito. Não me perturbava mais. Tinha feito o que eu podia fazer dentro dos limites que o sistema me deixava. O resto estava no caderno do padre. Naquela tarde, saí para caminhar pelo vilarejo uma última vez com calma, sem caderno, sem destino. Parei perto da formação rochosa por um momento, de longe, do ponto onde dava para ver a fenda principal sem precisar subir. Estava igual. Pedra pálida, fendas escuras, o calcário plano se estendendo em silêncio. Nada que você pudesse olhar e saber. Esse sempre foi o detalhe mais perturbador de tudo aquilo, que por fora era só pedra. Que qualquer pessoa que não soubesse olhava e via a paisagem. Que o campo ao redor era silencioso e bonito com a luz daquela hora. E que lá embaixo, a uma profundidade que nenhum mapa registrava, havia câmaras com marcas nas paredes e pertences de crianças no chão, e um som que eu ainda ouço às vezes quando o quarto está quieto demais. Estava voltando para o bar quando vi algo que me fez parar no meio do caminho com os pés grudados no chão. Na borda da fenda principal, bem na linha onde a pedra encontrava a grama, havia uma fileira de objetos que não estava lá quando eu tinha subido 2 dias antes. Uma sandália de criança virada para o lado, um fio vermelho dobrado com cuidado, um botão de madeira
e uma meinha branca enrolada em si mesma, exatamente igual à que eu tinha visto no chão da quarta câmara lá dentro. Eram os mesmos objetos. Ela tinha subido, tinha chegado até a entrada, tinha saído para fora da pedra, até a borda onde o escuro encontra o ar, e tinha deixado aquelas coisas ali, com a mesma organização cuidadosa da câmara, e tinha voltado. Fiquei parado olhando para aquela fileira de objetos por um tempo que não consigo medir. O coração batia com uma calma estranha, que não era ausência de medo, era medo que tinha encontrado seu tamanho certo e parado de crescer. Então lembrei da frase de seu Dário: a diferença entre virar presa e virar visita. A gente tinha descido como visita, e ela tinha respondido como quem reconhece visita. Não era ameaça, não era aviso. Era a única forma de comunicação disponível entre algo que vive no fundo da pedra e 4 homens que desceram com lanternas e intenção honesta. Eu tinha entendido alguma coisa que não sabia colocar em palavras direito, que ainda hoje não sei, mas que sinto quando penso naquele momento. Que há certas trocas no mundo que só existem quando você se aproxima sem querer tomar nada. E que essa coisa lá embaixo tinha esperado muito tempo por alguém que chegasse assim. Virei as costas para a formação rochosa e fui fazer as malas. Saí de Serrano Fundo na manhã seguinte sem despedida oficial, sem protocolo, sem o delegado presente, e a única coisa que me pesou foi a parada que fiz no caminho até o ponto de carona. Passei na casa de Renato a Digi. Não tinha planejado. Meu pé foi até lá antes da cabeça decidir. Ele estava do lado de fora quando cheguei, consertando a mesma cerca que estava consertando no dia em que o tinha aparecido pela primeira vez, como se o tempo tivesse dobrado sobre si mesmo e me devolvido ao ponto de partida. Parei na frente dele. Ele me olhou com aqueles olhos que tinham visto o que os 2 agentes tinham visto lá embaixo e que não iam mais ver o mundo do mesmo jeito, nunca mais, pelo resto da vida. Não tinha nada útil que eu pudesse dizer. A filha dele não estava nas câmaras, pelo menos não nos níveis que a gente alcançou, e o que isso significava era uma coisa que nenhum de nós 2 conseguia colocar em palavras que não doessem demais. Estendi a mão. Ele olhou para ela por um segundo, depois apertou firme, uma vez, e soltou. Virei e fui embora sem olhar para trás, porque sabia que se olhasse não ia conseguir continuar andando. Peguei a carona num caminhão de carga que ia na direção certa, igual a como tinha chegado, e durante todo o trajeto fiquei olhando pela janela o calcário do campo aberto se transformando em asfalto e depois em cidade, e pensando que o delegado ia dormir bem naquela noite, achando que tinha resolvido alguma coisa, e que Renato não ia dormir bem por um tempo muito longo, e que as 2 coisas eram parte do mesmo sistema que me tinha mandado para lá para confirmar uma mentira, e que eu tinha servido mesmo assim, só de um jeito diferente do que esperavam. Fui transferido 2 semanas depois. Destino diferente, caso encerrado, rotina restabelecida. Continuei no trabalho por mais alguns anos. Fiz outras investigações, algumas difíceis, algumas simples. Nenhuma que chegasse perto do que eu tinha vivido em Serrano Fundo. Não pela gravidade, mas pela natureza. Pela qualidade específica do que é se deparar com algo que não cabe em nenhuma categoria que você aprendeu a usar. Os anos foram passando. Casei, tive filhos, me aposentei. E Serrano Fundo foi ficando no fundo. Não esquecido, presente sempre, mas em silêncio. Como uma pedra no bolso que você aprende a ignorar pelo peso, porque carregar ela faz parte de quem você se tornou. Então Renato me mandou uma carta. Não sei como ele conseguiu meu endereço. Não perguntei. A carta era curta, letra de quem não escreve muito, palavras escolhidas com cuidado. Dizia que o vilarejo estava quieto, que as crianças voltaram a brincar na rua, que as mães ainda as chamavam antes do escurecer, mas com menos urgência. Que o medo tinha diminuído de intensidade sem desaparecer completamente. Que os campos na direção leste, perto da formação rochosa, continuavam sem uso,
sem que ninguém tivesse precisado proibir nada, sem placa, sem cerca, sem explicação oficial. Que as famílias novas que tinham chegado nos últimos anos simplesmente não se aproximavam daquele lado sem saber por quê, como se o próprio campo emitisse uma informação que só era captada por quem prestava atenção no instinto. Disse que estava bem e trabalhando. Fechou a carta sem pedir resposta. Não respondi. Não porque não quisesse, mas porque qualquer resposta que eu escrevesse ia ser menos do que o silêncio entre nós dois, que dizia tudo o que precisava ser dito. Agora sou o homem velho nessa mesa pequena que você conheceu no começo dessa história, e chegou a hora de fechar o círculo. Faz algumas semanas que eu tomo esse caderno todo dia e escrevo um pouco. Minha filha perguntou uma vez o que eu estava escrevendo, e eu disse que eram memórias de trabalho. Ela não perguntou mais. É o tipo de resposta que funciona com filhos que confiam nos pais e não imaginam que o pai pode ter guardado algo grande demais para caber numa conversa de jantar. Eu não contei para ela. Não vou contar. Não porque queira protegê-la de algum perigo. Serra no Fundo fica longe e ela não tem nenhum motivo para ir até lá. Não conto porque há coisas que mudam a pessoa que você é quando você aprende delas. E essa mudança não tem volta. E eu não quero ser o responsável por essa mudança na vida dela. Já fui responsável por isso comigo mesmo, e foi suficiente. O que eu aprendi em Serra no Fundo não cabe numa moral simples de história de avô. Não é uma lição sobre coragem. Não é uma lição sobre o bem vencendo o mal. Não é sobre nada que você consiga empacotar e entregar com um laço. O que aprendi é mais silencioso do que isso. É que o mundo é mais velho do que qualquer instituição que a gente criou para explicar o mundo. É que há formas de vida e de presença que existem fora de qualquer classificação que a ciência, ou a religião, ou a lei construiu. E que a ausência dessas coisas nos nossos documentos oficiais não significa que elas não existem. Significa apenas que quem escreveu os documentos nunca desceu fundo o suficiente para encontrá-las. E é que a sobrevivência, às vezes, não depende de força, nem de arma, nem de autoridade. Depende da qualidade da sua intenção no momento em que você cruza uma fronteira que não é sua. Depende de você entrar como alguém que quer entender, não como alguém que quer dominar. Essa coisa lá embaixo da pedra de Serra no Fundo estava lá antes de qualquer mapa, antes de qualquer nome, antes de qualquer família que construiu casa naquele calcário. Ela vai continuar lá depois que todos que eu conheci naquele lugar tiverem ido embora. E o silêncio que existe agora nos campos do lado leste não é vazio. É um acordo. Um limite reconhecido dos dois lados, sem assinatura, sem papel, sem autoridade nenhuma validando. Só dois tipos de existência que se olharam de perto uma vez e decidiram, cada uma do seu lado da fronteira, que era o suficiente. Fecho o caderno agora. Deixo ele em cima da mesa. Se minha filha um dia encontrar e ler, ela vai entender, ou não vai. E as duas coisas estão bem. Mas eu cumpri o que precisava cumprir. A verdade existe agora fora da minha cabeça. Isso é o que importa. E eu fico aqui nessa cidade barulhenta, bem longe de qualquer calcário, com o cheiro de café passado enchendo a cozinha e a certeza tranquila de que há coisas nesse mundo que a gente não precisa entender completamente para respeitar profundamente. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e quero que você pense de verdade antes de responder. Se você tivesse descido naquelas câmaras e encontrado os pertences das crianças no chão, organizado com aquele cuidado que não é humano, e ouvido aquele som vindo de baixo, você teria continuado descendo para saber mais ou teria subido? E por quê? Deixa sua resposta nos comentários, porque essa pergunta não tem resposta errada, só resposta honesta. Se essa história te prendeu do começo ao fim, deixa o like e se inscreve no canal, porque tem muito mais por vir, e você não vai querer perder.